É um privilégio poder estar aqui e trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Compartilhei na primeira parte aqui ainda, que eu fico muito feliz que a mensagem que Deus me deu para hoje, Deus me deu há umas 2 semanas atrás, 10 dias, 2 semanas, eu não sei, mas já no mínimo 10 dias atrás. Não é assim usual comigo, não. A palavra que Deus me dá para pregar no domingo, em geral, vem aos 49 do segundo tempo, quando está quase na hora de sair para pregar. Mas é assim que Deus tem agido comigo. Em geral, é mais assim no sábado, ou se muito na sexta. A Margaret sempre pede o texto da mensagem, eu digo, no que eu tiver o texto, eu te passo. E muitas vezes ela tem que colocar o texto que ela tem no coração, porque eu não passei o texto para ela. E agora, Deus me deu essa mensagem há uns 10 dias atrás. E eu fiquei muito feliz, porque no domingo passado, o pastor Willi trouxe uma mensagem que encaixa junto, é um tema, é um fio só. Aqui nós cantamos agora ainda uma música em alemão, depois da mensagem, a Hilda nos levou a cantar Hast du den rechten Kurs für dein Leben? Você tem o rumo certo para a tua vida? Confia na palavra de Deus, escute hoje a palavra de Deus. Aquilo foi uma coisa assim que o Espírito Santo mostrou e levou, foi tão bacana. Daniel, muito obrigado a vocês todos aí pelo estar ministrando louvor, muito obrigado. Ficou até bonito aqui assim, né, a cena, todo mundo nas banquetas aí, tá bonito. Mas muito obrigado pelo louvor. É interessante que no último dia de oração aqui, parênteses aqui, semana de oração, uma semana maravilhosa. Eu nunca tinha participado aqui. Foi muito gostoso, foi maravilhoso. E no último dia, o pastor Willi estava conduzindo e ele falou, olha, vamos ter um momento para iniciar só de adoração. Não vamos pedir, também não vamos agradecer, também não vamos falar e mencionar uma porção de coisas que a gente menciona na oração, vamos somente adorar. E aí ele falou, adorar é dizer a Deus o que Ele é. E ele nos levou a um exercício, e sabe que foi difícil ter um momento de adoração aqui? Fazer uma oração, orar sem agradecer, sem pedir, sem mencionar outras coisas, só dizer, Deus, o Senhor é fiel. Deus, o Senhor é amoroso. Deus, o Senhor é onipresente. Deus, o Senhor é quem cuida das nossas vidas. E as primeiras palavras até a gente consegue ligeiro, só que depois vai acabando o repertório, não é? E é interessante como não é tão fácil adorar. Mas foi um belo exercício aqui que nós tivemos, e aí depois passamos para os pedidos pessoais e assim por diante. Foi muito bom. E conduzido pelo mesmo Espírito Santo, você diz, vamos agora no início do ano, vamos cantar, louvar, vamos nos posicionar para dizer quem Deus é. É maravilhoso, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que dirige, Ele nos ama e Ele quer nos conduzir e Ele está nos conduzindo. E essas coisas que acontecem, a gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para enxergar. Que ouvidos para enxergar? Obrigado, vocês estão atentos, vocês estão com ouvidos para ouvir. Eu que acho que estou meio míope das orelhas, alguma coisa assim. Nós precisamos ter olhos que enxerguem as coisas que Deus faz. Nós precisamos ter ouvidos que ouvem aquilo que Deus fala e perceber a condução dele. E aí a gente começa a ver as coisas grandes. Eu gosto de ver os milagres. Muitas vezes
Os milagres assim são empolgantes. É muito gostoso experimentar milagres, ver os milagres acontecendo. É muito bom. Mas é interessante como os milagres, quando Deus faz os milagres, Ele deixa assim uma gama de coisas naturais no quadro todo. E você só acredita que aconteceu um milagre se você quiser. Se você não quiser acreditar que aquilo foi um milagre, parece que tem tanta coisa assim racional que explique isso, que daí você pode se apegar àquelas coisas racionais e achar que é normal, ou que bom, ou que coincidência, e assim por diante. Mas se você começa a reconhecer a Deus em todos os teus caminhos, Provérbios 3:6, reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É começar a enxergar. Deus age, Deus é um Deus vivo, e Ele age todos os dias, sempre. Mas enxergar o que Ele está fazendo, ouvir o que Ele está falando, para isso nós precisamos pedir: Deus, me dá olhos que enxerguem, me dá ouvidos que ouvem a Tua palavra. Eu quero um coração que percebe o Teu agir. E assim, eu me alegro com essas coisas, assim, a direção do Daniel, do pastor Willi, a palavra que Deus me deu, e assim a gente vai vendo e caminhando, e Deus vai nos dirigindo, cuidando das nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Josué capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Não é uma conversa, não é um diálogo, mas é uma palavra de Deus. É Deus que está falando, é Ele que está conversando. Pessoalmente, agora é uma questão pessoal minha só. Pessoalmente, eu gosto muito de observar quando na Bíblia tem registros das falas de Deus. Eu gosto, por exemplo, da conversa que Deus teve com Moisés. Ali é um diálogo, ali é Deus e Moisés. Quando Deus vai chamando Moisés para o ministério. Mas Deus vai falando tantas coisas. Ou então, por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus chama os seus discípulos para perto, e Ele passa a ensinar os seus discípulos. Tem uma grande multidão que também está ouvindo, mas aquela palavra, aqueles capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que é uma conversa só, é uma palavra só do Senhor Jesus. Ele reuniu os seus discípulos, os outros podiam ouvir, mas os seus discípulos Ele queria ensinar assim. E Ele vai falando. E quando a gente vai lendo aquele Sermão do Monte, a gente percebe quanta coisa maravilhosa está aqui, naquilo que Jesus vai falando. E aí, essa é uma palavra que Deus agora está falando para Josué. Diz o texto, podemos ler todos juntos aqui? Eu vou ler na minha versão e vocês vão lendo na tela, porque senão sempre dá aquela paradinha. Vamos lá. Josué 1, a partir do versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso,
porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Deus está numa narrativa aqui, para Josué. Um homem de Deus, um homem que 40 anos ficou andando do lado de Moisés. Um homem que, às vezes, Moisés já se afastava do templo e ele, várias vezes, ele ainda ficava lá no templo porque ele queria mais um tempo com Deus ali. Ele queria ficar mais um tempo com o Senhor. Um homem de Deus que preservou na fé durante os 40 anos de deserto. E agora Deus começa a falar com ele. E a primeira coisa que ele fala, a primeira frase que Deus fala para Josué é: Moisés, meu servo, está morto. Ora, mas isso Josué já sabia. Por que Deus fala uma coisa que Josué já sabia? Está triste. Andou anos do lado dele. Aprendeu tanta coisa de Moisés. E a primeira mensagem de Deus é: Moisés, meu servo, está morto. Josué, o assunto agora é com você. Você precisa passar esse tempo. Josué, esse tempo que aconteceu até agora, ele passou. Ele ficou para trás. Agora é um novo tempo. É uma coisa nova que está por vir. O pastor Willi, na mensagem de domingo passado, ele disse: sem a terra prometida, essa terra aqui eles estão para entrar, sem a terra prometida, o deserto não faz o menor sentido. Todo aquele tempo que passaram no deserto não faz o menor sentido se você não tem um alvo que Deus tem para a sua vida. O tempo que Moisés passou com o povo hebreu, Moisés foi chamado como libertador do povo hebreu, foi lá, tirou do Egito, tirou da escravidão, tirou ali daquele mundo de servidão ali. Eles passaram pelo Mar Vermelho e estavam livres da escravidão. E um pouquinho de tempo, em poucos dias, eles estavam na borda da terra prometida. Em poucos dias. Alguns dizem 2 semanas, mas enfim, é pouco tempo, é uma caminhada que não é longa. Quando eles chegaram na borda da terra prometida, Moisés pega os príncipes do povo de Israel, os líderes do povo de Israel, 12, e diz: vão lá olhar o que é que tem lá. E eles foram, e eles viram coisas maravilhosas nessa terra. A Bíblia relata que eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens tinham que carregar esse cacho de uva. Não era possível uma pessoa abraçar um cacho de uva assim. E eles colocaram numa vara e trouxeram esse cacho de uva. E até hoje, o Ministério de Turismo de Israel, o símbolo do Ministério de Turismo de Israel, é exatamente esses 2 homens com esse cacho de uva. Algo tremendo. Algo que Deus mostrou dizendo: olha o que eu tenho preparado para vocês. Uma terra que emana leite e mel.
E o povo falou, ei, de fato, ali tem terra boa e é frutífera, e a gente viu um monte de árvores de frutas e tudo mais, e está aqui o fruto, olha esse cacho de uva aqui. E todos achavam, puxa, mas que coisa boa. Ah, mas eu vou te contar uma coisa. Uma coisa que Deus não nos falou é que lá tem gigantes. Gigantes que nós não vamos vencer nunca. Aquilo não dá para vencer. Eles são grandes, são fortes, é povo guerreiro, e está lá, tudo morando naquela terra lá. Agora nós vamos entrar lá, nós não somos de nada, e agora vamos... E Josué e Calebe, dos 12 príncipes, os únicos 2 que confiaram em Deus, que falaram, eia, vamos, subamos animosamente, tem uma versão que diz assim, subamos animosamente, e vamos conquistar essa terra. Calebe, ele diz, nós vamos comê-los como pão. Por quê? Porque Deus nos prometeu algo. Porque Deus está nos dando algo. É por este motivo que nós vamos comê-los como pão. É por esse motivo que nós somos capazes de derrotá-los. Não na nossa força, mas pela promessa de Deus. Em cima da palavra de Deus, nós vamos derrotar. E vamos para frente. Ah, não dá. Não dá. Isso não vai dar certo. Eu já estou vendo que isso aqui a viola já está em caco. Antes mesmo de começar, não adianta nós nem tentarmos. Eles trouxeram um desânimo para o povo todo. Claro, eles eram líderes, eles eram pessoas influentes, eram pessoas que tinham voz. E quando nós usamos da autoridade que Deus nos deu para trazer desânimo, muita coisa acontece. Muita coisa triste acontece. Por exemplo, pai de família. Aqui temos vários pais de família. Deus nos deu uma autoridade na nossa família. Deus nos deu uma voz na nossa família. E quando nós proclamamos palavras que não vão em direção à fé, que não vão em direção ao crer no Senhor, que não vão em direção a crer que Deus tudo pode, que Ele é o Deus do impossível, nós trazemos malefício para a nossa família. Nós trazemos desânimo, nós trazemos falta de alegria, o amor se esvai, se esfria, ele vai baixando, e nós trazemos incredulidade para a nossa família, porque nós somos as pessoas, então, que têm voz da nossa família, foi assim que Deus fez, e precisamos usar da nossa voz para animar, para incentivar a fé, para dizer, mas está escrito, hey, vai dar certo, nós vamos devorá-los como pão, não porque nós somos fortes, mas porque Deus está conosco, porque está escrito. Essas são palavras de fé, são palavras de ânimo. Não são palavras de encorajamento. Quando alguém nos fala das coisas de Deus, e fala das coisas vibrantes que Deus faz, quando Deus fala, alguém fala, olha, o poder de Deus agiu, olha, aconteceu assim, Deus livrou, Deus curou, Deus mexeu, Deus fez isso, aquilo. Não é palavra de encorajamento. Essa palavra não nos encoraja. E não é exatamente isto que Deus fala para Josué? A tônica, eu não sei se é tônica, mas uma palavra que se repete por 3 vezes, em 9 versículos, num recado de Deus é, seja forte e corajoso. A fé é algo que nos anima. A fé em Deus, ela nos anima. Quando nós somos incentivados a crer, quando nós estamos com outras pessoas juntos, e eles nos contam o que eles experimentaram com Deus, isso nos anima. Essa fé, ela nos encoraja. Arthur, desculpa, você está aqui, eu vou ter que te mencionar nominalmente e falar das coisas de você. Tudo bem?
Nós fomos visitar o Arthur quando ele voltou do hospital. A colônia aqui orou por ele. Nossa, como nós estávamos orando por ele, né? Nós não podíamos perder o Arthur. Nós queríamos o Arthur de qualquer jeito aqui ainda. E a gente orou com intensidade. E pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus nos concedeu o Arthur de volta. Muito bem, agora ele estava em casa. E vários grupos foram lá visitar o Arthur e a Marli e ficaram alegres com eles lá. E eu pude participar de um grupo desses. Nós fomos como grupo de homens, os cantores ali, fomos lá cantar lá na casa do Arthur e da Marli. Nós entramos no pátio, e quando chegamos mais perto ali, daquela área coberta ali que eles têm, a Marli veio nos atender, sem dúvida, e daqui a pouco veio o Arthur, ainda com um andador, mas quando ele passou da porta, assim, que aquele andador veio vindo, e ele nos olhou assim, o nosso coração se encheu de alegria. Nós e os pernambucos ali, mas aquilo parecia umas crianças, nós estávamos tão alegres, mas aquele ambiente ficou uma alegria só, e já saímos cantando, e o Lula batucando o pandeiro ali, e fomos cantando e louvando a Deus, mas uma alegria tão grande, que eu não esqueço desse momento. Que ânimo que foi aquilo! Olha o que Deus fez. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. E quando a gente vê Deus agindo na vida dos outros, isso nos encoraja muito. E Deus diz, seja forte, seja corajoso, anima a tua fé, creia no Senhor Deus, creia no Senhor Jesus, creia que o Espírito Santo é o que te guia em toda a verdade. Porque a fé te dá coragem. Você não faz coisas à toa. Você não faz coisas só porque você é destrinchado e é talentoso, é bom no assunto. Você faz coisas porque Deus mandou. E quando você obedece ao Senhor e faz porque Ele falou para fazer, você precisa de coragem. Você não sabe o que está na frente, mas você vai crendo no Senhor. E para crer no Senhor, precisa ter coragem, precisa ter ânimo. Me lembro, nós estávamos morando na Alemanha, e agora havia passado o tempo, e nós tínhamos que nos mudar. Só sabíamos que tinha passado o tempo nessa cidade onde nós estávamos. Mas para onde? A Alemanha é muito grande. Está cheio de cidades ali. E eu, orando, nós tínhamos ali, morávamos numa montanha, e tinha bem no alto da montanha um campo de futebol, assim, onde era a nossa área de oração ali. Os alunos todos iam lá, e orando, e eu também ali marchando, e, Deus, o que nós vamos fazer? Onde é que eu levo minha família? Deus, estou aqui nesse país aqui, o que eu faço? E veio algo na minha mente, não audível, mas algo na minha mente, no meu coração, vá para o sul. Vá para o sul. Tipo, Deus, sul? Eu fiquei assustado primeiro. Vá para o sul. E eu orava nos dias seguintes e dizia, mas Deus, o sul da Alemanha é muito grande, tá cheio de lugar lá, vou para onde no sul? E vou fazer o que no sul? Eu estou aqui no norte. Nem sei para onde ir no sul. Você precisa ter coragem para crer em Deus. O crer em Deus vai te encorajar a fazer os passos de obediência. Você precisa de coragem para crer em Deus. O crer em Deus vai te encorajar para ser obediente e fazer aquilo que está no seu coração. Fizemos uma mudança
A família toda precisa ir junto comigo, não é? E vão todos e tivemos experiências maravilhosas. E lutas, sem sombra de dúvida. Mas tivemos experiências maravilhosas. Deus nos dirigiu até que então chegou o tempo de voltar para o Brasil. Mas precisa ser forte e corajoso. Eu vou dar essa terra para os israelitas conforme eu prometi. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo o teu povo, todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Existem promessas para a sua vida. Existe algo maravilhoso que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia está cheia de afirmações assim. Eu tenho um futuro de paz e não de mal. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, não de mal. É um futuro largo e para frente. Deus tem sempre algo para frente para nós. Deus tem sempre algo para frente. Eu mencionei aqui na primeira parte do culto. A salvação, a redenção, não a salvação, a redenção, ela tem duas partes. As festas judaicas, elas davam as instruções ali para que os pais ensinassem aos filhos, quando eles viessem a perguntar, o que é isso? Então você dirá a seu filho, isto foi a mão poderosa de Deus que nos tirou do Egito, nos tirou de lá, e vai nos levar para a terra prometida. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Pelo sangue de Jesus é que nós somos lavados, somos perdoados. O povo, de uma forma figurada, saiu da escravidão do Egito, saiu dali daquele mundo onde eles estavam presos e atravessaram o Mar Vermelho. Assim como nós presos na vida do pecado, assim como nós presos nas trevas, no reino das trevas, somos transportados para o seu reino de luz. Eles passaram pelo Mar Vermelho, assim como nós passamos pelo sangue vermelho de Jesus. A cruz de Cristo é onde nós precisamos atravessar, sair de lá. Deus nos tirou de lá e nos leva para a terra prometida. Salvos. E agora Ele vai nos desvendar um plano maravilhoso. Passo a passo, mês após mês, ano após ano. Ele vai nos conduzindo, vai nos levando, mas para frente, não para trás. Deus sempre anda para frente, Deus move para frente, Deus tem planos para frente, Deus quer nos levar para frente e não para trás. Isso se aplica na vida da igreja, na minha vida pessoal. Primeiramente eu preciso receber essa palavra para a minha vida pessoal, sem sombra de dúvida. Agora, isso se aplica também aos nossos negócios, aos nossos serviços e trabalhos. Se você não tem mais ideia para o teu negócio, se você não tem mais criatividade para o teu negócio do que fazer para frente, então é hora de entregar o bastão e passar para frente. Daí é hora de entregar o bastão. Se você ainda tem ideias, puxa, eu quero, vamos lá, vamos fazer isso, e vamos para frente aqui, vamos pensar assim, vamos para aquela direção. Só dois, e fazem tanto barulho, hein? Puxa vida. Bueno, se você não tem ideias para o teu negócio, se você já não tem mais criatividade para as tuas coisas, entrega o bastão, deixa os mais novos, entrega para a tua próxima geração, entrega para os teus filhos, porque eles estão cheios de ideias, eles só não têm experiência, mas ideias eles têm muitas. Seja forte, seja corajoso e vá para frente, Josué, eu vou levar este povo para a terra prometida. E agora eu quero que você se disponha, que você tome essa decisão
de ir para frente e levar todo esse povo com você. Eu prometi a Moisés, diz o texto já ali nos primeiros versículos. Moisés está morto, o tempo é outro, a pegada agora é outra. Eu prometi para Moisés que eu iria levar o povo à terra prometida. E Deus cumpre a sua palavra sempre. Deus é fiel àquilo que Ele promete e Ele cumpre o que Ele diz. A diferença, às vezes, é que Deus tem tempo e nós não. Deus tem tempo, Ele é eterno. Ele vai levar o povo dele para a terra de Israel, para a terra de Canaã, sem problema nenhum. Mas nós não temos tempo. Nós temos essa vida só, que é curta, passa logo e já foi. Quando os filhos de Israel não se dispuseram a crer que Deus os levaria até lá e que Ele cumpriria o que prometeu, apesar de ter que ir lá e lutar e guerrear e conquistar e fazer um monte de coisas, apesar de terem que vencer o medo daquilo que Deus prometeu, porque Deus diz, não tenha medo. Não tenha medo é porque você vai ter situações onde o medo pode aparecer, mas não deixe vingar, não deixe prevalecer. Vai ter situações que você vai ter que enfrentar as coisas. Mas não tenha medo, não deixe que o medo cresça no teu coração e que ele prevaleça. Mas creia na promessa e vá para frente. E aí sim, seja corajoso, forte e corajoso. Vai para aquilo que Deus te prometeu. Vai para aquilo que Deus te prometeu. Deus vai cumprir o que Ele falou. O povo não quis. O povo não creu. Salvo Josué e Caleb, o povo foi influenciado por aquelas palavras de desânimo e diz, nós vamos morrer aqui nesse deserto, eu já sempre soube que nada ia dar certo na minha vida, e assim vai, né? Deus diz, ok, eu vou continuar com a minha palavra, continuar sendo fiel, só que com vocês, não. E eu vou esperar, porque Deus tem tempo, Ele é eterno. Ele só espera para que passe aquela geração. Lamentavelmente, de 20 anos para cima, todos os hebreus tiveram que falecer no deserto. E eles ficaram andando em roda, andando em círculos no deserto. 40 anos. Sem ir para frente. 40 anos. Sem nada. Ora, mas eles entre si, talvez até eles conversassem. Está vendo aqui minha camisa? Faz 37 anos que estou usando essa camisa. Está inteirinha. Olha a minha sandália. Faz 38 anos que estou chutando pedra com essa sandália aqui e não estraga. Nem nada, o couro está intacto. E nem o meu pé está inchado de tanto caminhar. Temos comida todos os dias. E quando aperta com água, a gente pede e dá uns BO ali, mas a gente ganha água assim. E você quer dizer que Deus não está conosco? Sim, Deus está conosco. Deus está conosco todo o tempo e Deus não nos abandona jamais. Mas precisamos reconhecer e diferenciar o que são bênçãos de deserto e bênçãos de terra prometida. Bênçãos daquilo que Deus tem para nós ainda. Bênçãos daquilo que Deus tem, daquilo que nós ainda vamos conquistar. Deus guardou o povo durante o deserto. A roupa não se estragou, a sandália não estourou. Tiveram comida, água. Deus continuou amando sem parar o povo. Deus não tirou a mão dele de sobre o povo. A coluna de fogo estava lá. A nuvem estava lá, dando luz, dando sombra.
Deus estava cuidando. Só que Deus tinha mais. Deus tinha algo novo para frente. E para entrar no novo que Deus tem para cada um de nós, precisamos crer. Precisamos nos entregar. Precisamos orar. Lá, quando eu estou bem sozinho, lá no meu secreto, ali eu preciso entregar o meu coração e dizer: Deus, eu quero que o Senhor na minha vida faça aquilo que o Senhor planejou. Nessa conversa aqui, Deus diz para Josué: ninguém vai poder ir contra você. Ninguém vai te resistir. Eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Sabe? Quando você entrega o seu coração para que Deus faça aquilo que Ele planejou, e você diz: Deus, eu não conheço os teus planos, eu não sei dos teus planos, mas eu digo sim para ti, independente do que o Senhor tenha para mim. Eu me atiro nos braços do Senhor, por fé, em fé, e deixo Ele conduzir e desvendar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e de repente começam a acontecer coisas na minha vida que eu sequer imaginava, que eu sequer pensava. E Deus vai te dirigindo, Deus vai te usando, e você começa a crer, e começa a crescer em fé, e começa a crescer de experiência em experiência. Então, em alemão e em inglês, a versão diz: eine Tiefe ruft die andere Tiefe. One deep calls another deep. Uma experiência profunda com Deus chama outra experiência profunda com Deus. E você vai crescendo, e você vai crescendo. Em português mais como penhasco, mais como um desfiladeiro, assim, mas é uma experiência profunda com Deus. Aquilo te anima e te encoraja para uma segunda. E você diz: Deus, eu quero mais do Senhor. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero adiante. Vamos para frente. E Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós, uma terra prometida, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, e que a você cabe conquistar, cabe entrar e pegar. Vai ter lutas, vai ter guerras, mas seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso para andar na palavra de Deus, não se desviando dela nem para a esquerda, nem para a direita, fazendo deste livro aqui a tua meditação, usando deste livro, lendo deste livro de dia e de noite, sempre buscando deste livro aqui a direção para a sua vida. Deus fala aqui para Josué que este é o segredo do sucesso. Ele diz: se você fizer isso, você vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Só que para isso, você precisa ter coragem. Você não pode ter medo e ter muita coragem para crer no que Deus diz aqui. Vamos nos colocar de pé ainda. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, fiel, amoroso, Pai eterno. Senhor, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. Queremos, Senhor, durante este ano,
estar direcionados, para que o nosso coração esteja cheio do saber daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é. E nós queremos sempre falar isso de novo para Ti, e queremos crescer na adoração. Senhor, agora com a Tua palavra que foi exposta aqui, Senhor, lida, exposta, Deus, eu Te agradeço que o Teu Espírito foi falando pessoalmente a cada um aqui. E eu Te agradeço por aquilo que o Senhor está falando. E eu quero Te pedir que isso venha a frutificar, Senhor. Que isso seja guardado do maligno. Que isso não seja sufocado pelas preocupações do dia a dia. Mas, Senhor, que isso venha a crescer e dar fruto. A Tua palavra, aquilo que o Senhor falou para cada um dos meus irmãos aqui. Muito obrigado. Pai, dá-nos, Senhor, agora ainda um domingo em paz. Um domingo de proteção. Senhor, entregamos a nossa colônia e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre todos nós aqui. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que esse amor maravilhoso do Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.